Olá pessoal, mais um exemplo hoje em 3D para vocês. Vou estar desenvolvendo com vocês esse desenho. Esse desenho vai ser transformado em 3D depois. Nesse caso desse desenho em específico, ele tem algumas aberturas aqui angulares. Vamos trabalhar isso aí agora. Para início de conversa, vamos trabalhar em cima desses círculos. Selecionamos aqui o comando. Vou fazer isso aqui no AutoCAD clássico, para que vocês se habituem a trabalhar com desenhos já existentes. É bem tranquilo, né, para vocês acostumarem com comandos, conceito de layers. Aqui também no 3D também dá para fazer. Vamos conciliar então nas nossas videoaulas essas duas condições de trabalho, para que você não tenha dificuldade de trabalhar no 3D. Trabalhem já aqui no AutoCAD clássico, construam esse desenho aqui. Vamos selecionar o comando círculo, selecionar uma layer aqui para mim de contorno, comando círculo, abriu um comando aqui com um raio de 38. Vou ampliar esse círculo para que consiga trabalhar melhor. Então o raio externo é 38. Tem um raio aqui, um diâmetro de 44. Então um raio de 22. Seleciono o centro desse furo aqui com um raio de 22. Vou fazer uma linha aqui para representar como que eu vou construir e posicionar esse elemento. Então seleciono a comando line, comando que vai ter que ser uma linha de centro. Seleciono um line agora, fui na layer, peguei a layer de centro. Esse comprimento aqui é de 95, comando F8 tem que estar ativado, digito lá o valor de 95 unidades. Permito agora que eu consiga fazer uma linha nesta posição. Então comando line, vou posicionar essa linha aqui à minha direita, desabilito o comando Ortho Mode com o comando aqui o F8. Então essa linha tem que valer 95. E a inclinação disso, se aqui pessoal, ó, já o comando Ortho ativado, vou clicar aqui, vou pegar uma linha sobre ela. Se aqui pessoal, neste ponto é 0 grau e aqui é 90 graus, perdão, então 105 menos 90 graus que já existem daqui para cima, vai sobrar para mim então 15 graus. Então é esse espaço, vou clicar aqui, ó, desabilitar o comando F8. Isso aqui pessoal tem que ser 15 graus. Então sinalzinho de menor, vai aparecer o sinal de menor aqui embaixo, shift vírgula, então sinal de menor, menos 15, dou um enter. Então ele fixou para mim a menos 15 graus de um ponto de origem que seria o 0 grau. E esse valor de comprimento, o valor de 95, então digita lá 95 e dou um ESC. Essa linha eu já não preciso dela, foi só para ensinar vocês. Mas se você quer conferir, vou dar um Ctrl Z, vamos conferir isso aí. Dimension, angular, clico nessa linha, ela me fornece 15 graus. Dimension, angular de novo, clico nessa linha e clico nessa, quanto? Os 105 graus que vocês precisavam. Vou apagar essas linhas que foram feitas, não são necessárias nesse momento. Vou fazer o que? Círculos, aonde realmente é solicitado. Comando de contorno, que é layer de contorno, comando círculo. Como eu determinei as distâncias aqui com 95 e aqui também, então clica no endpoint, no final dessa linha. O valor aqui tem um diâmetro de 24, então um raio de 12. Então 12, enter. Círculo novamente, seleciono a precisão. Tenho aqui ó, 25, então um raio de 25 aí. Dou um enter agora, fazer outro círculo com raio aqui ó, de 23. E aqui embaixo, como não tem dimensão, vai seguir o mesmo diâmetro de 24. Foi cotado somente um furo, raio de 12. Feito isso, eu tenho que ligar essas linhas com o próprio comando line, sem problema algum. Comando line, clico aqui no quadrante, aproximo aqui novamente desse quadrante e liguei. Dou um enter, seleciono esse quadrante, seleciono esse outro quadrante aqui embaixo. Dou um enter, seleciono novamente aqui em cima. Agora tenho que pegar aqui e selecionar aqui em cima? Não. Tenho que vir aqui no Object Snap, botão direito, Settings, e seleciono aqui o Node. Perceba que até a posição aqui já é mais
representativa para essa linha que vamos construir. Seleciono Line, seleciono aqui nesta linha, e agora eu posso aproximar e pegar a precisão que eu preciso. Ele não me deu essa condição. Então se faz necessário aqui o seguinte, pessoal. Seleciono o comando Line. Vamos ter que construir uma linha aqui inclinada. Então, seleciona essa linha. Que inclinação ela vai ter? Exatamente, pessoal, a mesma perpendicularidade que você encontrou aqui. Comando, vou digitar aqui o comando o F8, comando 8. Para que essa linha tenha 90 graus com outra, então ela tem que ficar assim, a 90 graus. Percebam só. Para que essa linha tenha aqui 90 graus, eu tenho que fazer o 15 graus mais 90. Então seria menos 15 mais 90. Então isso aqui tem que ter 75 graus. Então, sinalzinho de menor, 75 graus. Clico aqui, Length, aumentar, aumentei essa linha, ela fica nessa mesma inclinação, percebam só. Então, vou deixar isso aqui como centro, layer de centro. Vou fazer a mesma coisa aqui, porém com o próprio offset. Offset, né, de 95 dessa linha. Vou ampliar ela aqui, Length. Quando eu quero ampliar, eu clico na linha, aproximo do cursor, não clico, ele fica vermelho. Depois clica aqui nessa função Length, daí consegue aumentar o comprimento da linha. Comando Line com contorno, clico nessa intersecção e clico nessa intersecção. Enter, clico nessa intersecção e clico nessa intersecção. Agora ficou bem firmado esta condição de construção de intersecção entre linhas, entre esses quadrantes de círculos. Então deixa essas linhas de construção, essa aqui pode ser apagada já. Na verdade, vamos permitir que ela fique no centro. Clique aqui, aproxima o cursor, Length, desloca e deixa ela no centro aqui. Depois que a gente cotar, resolvemos o que fazer com elas. Essa construção está pronta. Fillet agora. Clicou sobre ele, seleciona um raio. Então, radius. Qual o tamanho desse raio? 25. Agora digita o valor de 25. Clica nas duas linhas que são responsáveis pelo raio. Então, clica nessa e clica na outra. O raio está pronto. A construção do desenho já está pronta. Temos que recortar os elementos que estão sobrando nesse desenho. Então, selecionei aqui o comando Trim. Vamos recortar isso aqui. Agora o desenho já está em uma condição com o dimensional correto. Eu vou determinar alturas agora para essa peça num desenho em 3D. Continuando então, temos as medidas da peça. Podemos dimensionar essa peça para confirmar se tudo está conforme aquilo que o desenho precisa. Isso aqui não é necessário nesse momento, é só uma representação das alturas. Vou pegar aqui uma layer para cota. Vou dimensionar aqui os ângulos, o ângulo. graus, aquilo que eu precisava. Vou dimensionar distâncias, dimensão linear. Então tem essa distância aqui do centro a centro de 95. Agora a outra dimensão tem que ser alinhada, dimensão alinhada. Seleciono o centro do furo. Vamos ampliar para ficar mais fácil. Centro a centro, alinhado com 95. E os raios da peça, Dimension Radius. Então,
este raio, Enter, este raio, aqui fala um raio de 12 com um diâmetro aqui ó, de 24, um raio de 25, né? Aqui embaixo, mesma coisa, dimensões também pode ser definidas em raio, 12, Enter, raio aqui 23, mais um raio aqui de 25, raio metade aqui ó, 38, que é o raio de 76, o diâmetro de 76, aqui um raio de 22, vai dar esse diâmetro aqui de 44. Vou desligar essas layers, tanto a de centro quanto as linhas aqui de cota, e vou ficar somente com o meu desenho aqui em 2D, que é o interessante nesse momento. Vou abrir mais uma aba aqui, vou pegar o mesmo template que eu venho usando, que é o template Bruno. Vou alterar para 3D a minha área gráfica. Tem uma altura de 19 e uma altura de 44. Os furos são passantes, então 44 e 19. Vou ampliar então aqui a área gráfica, fica mais tranquilo para trabalhar. Seleciono então aqui esse desenho. Vou copiar e colar, né? Ctrl C. Abro a outra aba, clico na área gráfica, Ctrl V e aproximo. Aqui eu posso voltar nas minhas layers, deixar todas ligadas para que eu possa ter as dimensões representadas, e posso voltar aqui na construção em 3D. Nossas ferramentas em 3D, tem a bússola, canto inferior direito do top na bússola aqui, clico nesse quadradinho, ele vai inclinar. Mesmo procedimento já usado em outros vídeos, vou selecionar isso aqui e vou trabalhar com o Press Pull. Então seleciono aqui Press Pull, vou aproximar quais regiões desse desenho ele está fazendo a elevação nesse momento. Então vou fazer a elevação só desse item, vou para cima com aquele valor que o desenho me fornece, 44. Então retorno aqui no AutoCAD, Press Pull, o valor é 44, seleciono esse item e levo o valor de 19. 2D Wireframe, seleciono, conceitual, seleciono aqui botão direito, seleciono essa aqui, ó, essa função, Orbit, e nosso desenho aí nessa concepção do exercício. Pessoal, temos aqui a configuração de um desenho em 2D, fizemos as cotas, fizemos as construções, intersecções de linhas, construímos depois aqui o nosso exemplo em 3D. Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons estudos.